Oi, agora eu vou apresentar alguns textos sobre o institucionalismo ou a teoria institucionalista. Então, vou apresentar agora quatro textos que vão ser organizados a partir de uma sequência que foi definida como uma sequência lógica, em que começa desde o princípio, né? Vamos dizer assim, desde quando surgiu a teoria institucionalista. E o último texto comentou uma crítica sobre essa teoria, comentando a teoria neo-institucionalista. E depois, no final, no quinto artigo, tem um artigo que foi proposto, ele é de uma revista A2, e eu vou fazer um pequeno comentário, alguns insights sobre o desenvolvimento desse artigo e, e um resumo estruturado dele, um resumo básico estruturado sobre ele. Então, antes de começar a falar sobre institucionalismo, eu vou, antes de começar a falar dos textos em si, dos quatro textos em si, eu vou dar breve comentário sobre a teoria institucionalista. Então, a teoria institucionalista é uma abordagem das ciências sociais, da economia e do direito relacionada às instituições. Então, como regras formais, normas informais e as rotinas, elas se estruturam para garantir o comportamento político, econômico e social. Então, ela defende que as instituições moldam ações humanas e isso vai para além da racionalidade individual. Ela inclui questão cultural, simbólica e hábitos sociais. Então, a partir desse gancho, eu vou comentar um pouco melhor sobre a questão dessas teorias. Eu vou comentar dessa teoria, na verdade, e como ela é fomentada, como ela é discutida na questão do isoformismo, a questão de como ela é disseminada em si. E isso com base principalmente nas questões dos autores que foram discutidos, foram solicitados para serem abordados nessa apresentação. Então, o primeiro texto é um, é um artigo seminal, é um texto seminal de Maggio e Powell. Ele é intitulado A Gaiola de Ferro Revisitada, Isoformismo Institucional e Racionalidade Coletiva nos Campos Organizacionais. Então, aqui está a questão uma breve biografia do autor de Maggio. Então, Paul de Maggio é educador americano, professor de sociologia na Universidade de New York desde 2015, e antes disso ele foi professor de sociologia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E Powell, por sua vez, na verdade, desculpa, também conhecido como Woody Powell, é um sociólogo americano contemporâneo, e ele é professor de Educação, Sociologia, Comportamento Organizacional, Ciência, Engenharia de Administração e Comunicação na Universidade de Stanford e na Escola de Pós-Graduação em Educação de Stanford também desde 99, desde 1999. Então, eu estou colocando aqui alguns dos principais insights que eu consegui identificar desse texto. É um texto seminal, é um texto mais amplo, então pode ser que alguma coisa fique fora, até fique fora das análises que eu fiz, e também eu vi que é bastante interessante, por isso que eu estou usando a teoria institucionalista no trabalho meu, no artigo meu. Então, os autores partem de uma observação intrigante, que enquanto no início do setor as organizações são muito diversas e inovadoras, com o tempo elas já vão caindo na questão
de serem comparadas, serem vistas como apenas uma empresa, uma empresa qualquer. Então, isso eu vou abordar mais para frente com auxílio de outros autores, outras pesquisas. Mas então, o insight aqui também é que a mudança não ocorre porque elas estão se tornando mais eficientes, mas que o campo organizacional está se estruturando e forçando a conformidade. Então, elas estão caindo no declínio, elas estão caindo na questão do conformismo. Então, elas estão sendo tão, tão, elas, vamos explicar, elas estão ficando mais estagnadas, mais ou menos nesse sentido, que seria isso. Mas então, antes de falar isso, o que seria o campo organizacional? Para explicar melhor, para discutir melhor, para abordar melhor. Então, o campo organizacional introduz a ideia de que a análise não deve ser feita apenas uma organização isolada, uma empresa isolada, mas sobre o campo, sobre cada área, para ficar melhor. Fornecedores, consumidores, agências reguladoras, que em conjunto constituem uma área reconhecida da vida institucional. Então, cada um desses segmentos, cada campo, como assim, campo organizacional, compõe uma empresa. Então, seria mais ou menos isso. E esse artigo, ele fomenta o início da questão do isoformismo. Isoformismo é quando tem três tipos de isoformismo, mas de maneira geral, o isoformismo é quando as empresas elas começam a ter comportamentos semelhantes para que elas façam atividades semelhantes. Então seria mais ou menos isso, de maneira geral. Mas aí tem os três tipos de isoformismo que eu vou abordar nos próximos textos, que são textos que apresentam esses insights. Então, tem essa questão. E já no segundo texto de Robert Pamela e também de Zucker e Line, tem o título A Institucionalização da Teoria Institucional, que faz parte do Handbook de Estudos Organizacionais, publicado em 99. Então, a Pamela Tolbert é uma renomada acadêmica de Sociologia Organizacional e Administração, conhecida por suas contribuições significativas à teoria institucional. Já Elaine Zucker, é uma socióloga americana e professora do Departamento de Sociologia e Estudos Políticos da Universidade da Califórnia. Então, nesse texto das duas autoras, já tem algumas contribuições mais significativas a partir das premissas feitas por de Maglo e Poa. A partir das definições desses autores, dos seminais desses autores, tem a questão da habitualização, né, que foi comentada pelas duas últimas autoras, que eu estou comentando agora, que fala que a decomposição da institucionalização pode ser vista a partir de fases, pode ser identificada a partir de fases. Então, ela argumenta que existem algumas fases e que uma estrutura, uma empresa, ela não nasce institucionalizada, ela percorre um caminho para a institucionalização. Então, esse caminho começa a partir da habitualização. Então, uma empresa cria uma nova estrutura para desenvolver um programa específico. Então, aqui, a parte do start, em que ela é avaliada a partir de sua eficiência técnica. Então, a sua eficiência seria ela fazer algo diferente do que as outras empresas fazem. Então, seria a partir disso. E na sequência tem a objetivação. A objetivação seria
como a prática se espalha por outras organizações. Então, começa a surgir um consenso que parte da prática e como ela é necessária. Então, tem a questão da teorização, em que os discursos de consultores e desculpa, eu digitei errado aqui. Os consultores, médicos e os acadêmicos, eles ajudam a formular a legitimidade de uma determinada ideia. E tem a questão da sedimentação, que é a prática adotada por quase todos no campo e passa a ser transmitida para todas as gerações. Então, é a forma correta de se fazer alguma coisa. Então, essa sedimentação mostra justamente isso. Então, nessa fase, a resistência é mínima e a prática sobrevive independentemente da questão da eficiência. Então, também tem alguns mecanismos de homogeneização que eles discutem. Então, esses mecanismos de homogeneização são justamente esses mecanismos do isoformismo, que são os três tipos de isoformismo que Boyle e de Magno discutem e essas duas outras autoras também discutem. Então, tem o isoformismo coercitivo, que descreve que a homogeneização de organizações são advindas através de pressões formais ou informais, como regras governamentais, leis ou dependência de outras organizações. Então, tem a questão mimética, que vai dar resposta à incerteza. Nesse caso, eu achei bem interessante que é como se fosse fazer um benchmark. Eu não sei se nessa fase pode comparar isso, mas é como se fosse fazer um benchmark, que é imitar aquilo que deu certo. Então, se deu certo para uma empresa, eu vou continuar fazendo e as outras empresas vão continuar copiando sobre isso, para ver se deu tudo certo, para ver se elas podem seguir e vai sendo feito na tentativa e erro. E tem o isoformismo normativo também, que é a monetização através de estruturas e práticas organizacionais devido à profissionalização. Nessa parte do isoformismo normativo, é mais relacionada à parte de educacional. Então é bem interessante essa parte e ela é relacionada à parte mais educacional, pelos textos complementares que eu fui lendo, que eu fui procurando um pouco de como é essa profissionalização, então fui vendo que é profissional mesmo, acadêmico, a transmissão de conhecimento, é relacionado a isso. Então aqui Tolbert e Zucker discutem também algumas questões sobre a eficiência e a legitimidade em tempos diferentes. Então, elas resolvem uma tensão na teoria e elas propõem um questionamento. As organizações mudam por eficiência ou para se parecer bem? Então, esse questionamento que eu consegui identificar é justamente para a gente pensar mesmo, refletir mesmo. As empresas elas mudam para se manterem em constante evolução ou elas vivem por aparência. Então, aí tem a questão das adotantes iniciais, né, que elas mudam por eficiência, que é a primeira resposta, né, que elas respondem, que elas propõem responder, na verdade. Então, as empresas mudam por eficiência porque elas têm um problema real e elas procuram uma nova forma de resolver. Então, essa busca por uma nova forma de resolver seria quem inicialmente se propõe a mudar. E tem os adotantes tardios, que os adotantes tardios seriam aqueles que mudam por legitimidade.
eles mudam para parecer bem, para parecer legítimos mesmo, para parecer que eles se importam com o cenário que está acontecendo e com tudo que está surgindo. Então, por isso que tá esse texto aí. Eles adotam a prática porque ela se tornou padrão social. Então, elas querem manter no mesmo patamar que as outras, mas por conveniência, não porque elas querem suprir a demanda, não porque elas querem solucionar um problema real. Então, também tem esse texto também mostra que a institucionalização não é algo eterno, ele tem que sempre passar por aprimoramento e por isso dessa questão essa questão dos avanços iniciais, né, que seria essa parte que, diferentemente dos tardios, essas questões dos iniciantes, seria bem legal ver isso. E também com uma prática sedimentada, que começa a avaliar sistematicamente que surgirem novos grupos com interesses opostos podem correr a desinstitucionalização. Desculpa. Nessa prática aqui, mostra que quando acontece uma falha e quando há necessidade de surgirem novos grupos, esses grupos, cada um tem o seu interesse particular, ocorre a desinstitucionalização, que seria que cada grupo trabalha de acordo com um posicionamento diferente, de acordo com seus interesses, de acordo com as normas e com as práticas do cotidiano que a gente viu lá no início, que são propostos por de Mago e Powell. Então, essa questão serve justamente para mostrar que sempre tem que ocorrer de maneira contínua e cíclica, e que nada é tempo. E a partir disso, a gente começa a questão, alguns textos mais atuais, mais atualizados, de o texto 3 que é Monnet, que fala Challenging Institutional Theory Critical Credit, da Organizational Theory. Então, Monnet, ele é pró-reitor da comunidade universitária de engajamento. Quando eu fui pesquisar a biografia dele, eu acho que eu traduzi essa questão da universidade também. Então, por isso que ficou todo em português. E é professor de Estratégias Políticas Públicas na Universidade de Cambridge. Além disso, ele também é professor associado do Homerton College, integra os conselhos do Jardim Botânico da Universidade de Cambridge e da Biblioteca Universitária. Então, esse texto ele é bem interessante porque ele fomenta um pouco, ele discute um pouco sobre como funciona essa questão da institucionalização. Esse texto aqui, eu até peço desculpa porque eu esqueci de colocar os slides da apresentação e agora que eu estou querendo voltar, eu não consigo voltar nele. Eu acho que é porque eu estou gravando, eu não consigo voltar. Então, foi ficar aparecendo o texto 4, mas na verdade eu estou falando sobre o texto 3. Ele já começa a falar um pouco o avanço de como é essa institucionalização. É a questão de como. Eu tentando formular uma forma para não ficar redundante, porque como eu fiz um esquema de todas as apresentações e para não ficar redundante, eu estou querendo pensar em algo para apresentar, para colocar em palavras. Mas seria mais ou menos essa questão
da institucionalização como forma de questionamento mesmo. Seria uma forma de visualizar como há o isoformismo, as questões do institucionalismo, do neo-institucionalismo. O neo-institucionalismo serve justamente para questionar como se dá a questão institucionalista, principalmente nas organizações. Os textos em si, eles falam muito dessa questão da institucionalização em empresas, porque esse é o foco, evidentemente, porque esse é o foco da disciplina. Mas a questão do neo-institucionalismo, ele vem para abarcar muito mais essa questão da, da questão organizacional mesmo. Então, ele traz essa questão do isoformismo, ele traz alguns conceitos, traz algumas premissas correlacionadas a essa questão do neo-institucionalismo, justamente para abarcar como é possível evidenciar as críticas neo-institucionalistas. Essas críticas neo-institucionalistas, para não ficar redundante, porque isso aqui, vamos colocar assim, são formas de avança. Neo seria como se fosse um avanço, né? Então, neo-institucionalista é um avanço nas teorias institucionalistas. Então, romper um pouco dos paradigmas dos autores seminais, e eles estão querendo colocar isso como forma de desculpa, eu prefiro passar do que ficar falando. Então, o texto 4 de Muniz, ele fala a respeito de teoria institucionalista e como ela minimizou os conceitos que eram originalmente políticos. Então, o autor aponta o que antes era chamado de ideologia ou hegemonia. Então, a hegemonia seria algo que era diferente dos outros. Então, ele foi substituído por termos lógicos como lógicas institucionais, ou como tomar como algo garantido, que seria a tradução dessa palavra entre parênteses, dessa expressão entre parênteses, take it granted. Para Munir, essa mudança de vocabulário esconde as lutas de poder e os interesses da classe por trás de institucionalizar instituições. Então, seria meio que isso, seria meio que abarcar essa crítica. Por isso que eu até avancei o slide sem querer, por isso que ele coloca um ponto e uma vírgula, com forma de criticar, com forma de fazer uma interrogação, com forma de abarcar isso. Então, Munir, ele afirma que a teoria foca excessivamente no poder agêntico, em que os autores forçam os outros a fazer algo e ignoram o poder hegemônico. Esse poder hegemônico é um poder é, que é distribuído de igual forma. Então, eles citam os autores Arendt e Gramsci, que ele explica que o poder mais eficaz não é o que as pessoas consideram natural ou normal. Então, eles eliminam a questão da resistência. Aqui, como a apresentação ficou na frente da minha, do meu slide, não devo apresentar direito, mas seria mais ou menos isso. Seria como a questão eficaz, a questão eficaz seria eu, eu fazer só aquilo, ficar no headline, ficar na média. Então, é o que as pessoas consideram natural ou normal, e eles não têm resistência para isso, não tem algo que modifica esse cenário, é algo que supre isso. Então, o texto também critica a literatura sobre os entendedores institucionais
Então, Muniz sugere que ao focar nos indivíduos heróicos que mudam as instituições, então ele fala, é muito legal esse texto, ele fala bastante disso. Ele fala, pelo que eu consegui entender, o texto é em inglês, e ele fala essa questão de alguns trechos eu tive que traduzir, então realmente eu não sei se a tradução ficou legal, eu, e realmente daquilo que eu consegui interpretar. Mas ele fala que tem essa questão dos neoinstitucionalistas, uma crítica mesmo, que ele fala que às vezes os neoinstitucionalistas querem mudar o mundo, mas eles ignoram algo que já existe. E eles querem fazer algo tão disruptivo, que é algo que é relacionado ao empreendedorismo, principalmente empreendedorismo radical, que eles querem fazer isso para eles obterem sucesso, mas na verdade eles meio que acabam cometendo o erro de fazer tudo igual. Então, tem o texto 4 também, que é da professora de Sociologia e Antropologia, Drori, que desde 2012 ela atua como decano da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. E, desculpa, eu confundi os textos. Eu confundi, na hora de montar o slide, eu confundi. Aquele ponto de interrogação significa esse slide. Desculpa, eu misturei na hora de montar a apresentação. Drori utiliza a figura de Terral Band. Desculpa, eu vou fazer essa bagunça. Então, o texto 3 fala a questão de. Não fala exatamente da questão dessa crítica de acordo com ponto e vírgula, mas eles fazem essa questão da, da, dessa crítica desses conceitos a partir da questão institucionalista, neo-institucionalista, com relação a a questão do empreendedorismo, a questão da quebra de paradigma, a questão da ruptura, a questão de propor algo de empreendedorismo radical. Então ele fala basicamente isso. Já o texto da Drori, ela fala mais sobre a combinação desse ponto de interrogação e ponto de exclamação, que seria algo para afirmar uma, uma ironia que ela tem. Eu pesquisei um pouco para ver como que explicaria essa questão do ponto e vírgula, mas seria basicamente essa crítica. Ela pergunta e ela afirma ao mesmo tempo. Então, o insight de comparação de Booni e Drori é que a teoria institucional pode ser uma crítica. Então, ela parte da premissa errada, pois ignora o papel revolucionário que a teoria teve ao derrubar o paradigma racionalista ou funcionalista nas ciências organizacionais. Então, o isoformismo como ciência, como, como uma ferramenta de uniformização, então ele é aquilo que a gente começou a discutir lá na apresentação, que seria algo para uniformizar. Então, seria algo que façam que todas as empresas pareçam semelhantes, pareçam que todas as estruturas delas sejam semelhantes, mesmo que elas tentem demonstrar que tem alguma diferença. Então seria mais ou menos isso. Então, Drori argumenta que estudar o isoformismo é uma forma de expor como as desigualdades globais são mantidas. Então, nos textos delas, ela fala sobre a questão dos países os países são desiguais, os países têm essa desigualdade. Então, ela faz essa colocação do isoformismo como unidade de garantir os mesmos parâmetros, mas ela
enfatiza essa questão da desigualdade entre os países. E também, além dos 4 artigos, tem esse 5º artigo de Mandrinos e Lin, que fala sobre a desinternacionalização. Então, é a Desinternalization and Organization Institutional Perspectives. Então, esse artigo fala sobre a desinstitucionalização, uma organização, uma perspectiva institucionalismo da organização. Então, esse artigo é uma A2 do periódico Global Business and Organization Excellence. Então, ele é desses autores madrinos. Ele é um acadêmico e pesquisador na área de negócios e ele atualmente participa como conferencista na Swinburne University of Technology, Company of Technology, campus de Sarawak, na Malásia. E também tem Lin, que é o Mark Lin. Ele é um renomado acadêmico, pesquisador e líder educacional malaio, amplamente reconhecido por ser o detentor do recorde de professor mais jovem na Malásia, tido certificado pela Malaysia Book of Records em 2020. Então, eu fiz um resumo estruturado, abordando alguns dos principais temas desses textos. Então, fala sobre a desinternacionalização, uma perspectiva do institucionalismo organizacional. Então, os autores são Simeon Madrinos e Wayne Marklin. O periódico Global Business and Organization Excellence, GWI. Aquarius é A2. O ano de publicação é 2023. E nesse resumo eu coloquei a introdução. A introdução é que o artigo ele aborda a lacuna de pesquisa sobre a desinternacionalização, especificamente em contextos de alta opacidade e incerteza regulatória. Essa questão de opacidade é a questão de algo opaco, algo que não é visível, assim, seria mais ou menos isso, opacidade. Então, o foco está na resposta de resposta de empresas. Aí eles estudaram algumas empresas dos Estados Unidos e da China. E foi uma pesquisa qualitativa. Então, por isso que eu achei bem legal esse artigo e resolvi trazer ele justamente por isso, porque ele serve como base para até outras disciplinas, como é o caso da disciplina de técnicas avançadas quadro. E ele fala sobre a questão de propriedade intelectual das empresas dos Estados Unidos e da China. Aí, esse texto, como eu falei, né, ele é uma pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória. Então, ele analisa firmas dos Estados Unidos que exportavam para a China durante as tensões comerciais iniciadas em 2018. A coleta de dados foram a realização de 27 entrevistas de profundidade com gerentes de nível sênior e diretores de exportação. Para chegar nesse resultado, utilizou-se a análise temática para identificar padrões de comportamento e categorizar as respostas das empresas em termos de manobra organizacional e tipo de desinternacionalização. Então, eu achei esse texto bastante interessante e ele serve também para contribuir bastante com a questão da teoria. E eu não trouxe, mas eles explicam alguns conceitos que eles chegaram a partir da esquematização que eles fizeram, a partir da qualificação. Então eles chegam em quatro categorias e eles comentam essas categorias. Eu achei bem interessante isso. E muito obrigado.
essa apresentação dos artigos, dos 4 artigos e do artigo proposto.